Olá, seja bem-vindo ao podcast Momento Ciência do Crefito 3, um espaço onde pesquisadores da fisioterapia e da terapia ocupacional vêm falar sobre suas pesquisas com você, profissional que está na linha de frente da assistência. Aqui no Momento Ciência, a gente descomplica e traz informações científicas de uma forma que fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais de todas as especialidades e também os estudantes da graduação compreendam melhor o conteúdo científico, que é base para uma prática profissional baseada em evidência. Eu sou a Gabriela Moreto, jornalista do Crefito 3, e neste episódio eu vou conversar com o Dr. Renan Alves Rezende. Oi, doutor, tudo bem? Muito obrigada e seja bem-vindo. Gabriela, eu que agradeço pelo convite seu, e do Crefito 3. É um prazer estar aqui. Doutor Renan, conta pra gente então um pouco da sua trajetória acadêmica. Tá, então eu sou fisioterapeuta, eu tenho mestrado e doutorado em Ciências da Reabilitação pela UFMG. Durante meu doutorado eu fiz um período sanduíche na Queen's University, no Canadá. Fui professor em Diamantini e atualmente eu sou professor da Universidade Federal de Minas Gerais, do Departamento de Fisioterapia e do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação, também na UFMG. Eu também sou fisioterapeuta e pesquisador de um dos centros de referência paralímpico brasileiro, o Centro de Referência Paralímpico da UFMG, e sou editor associado do BMJ Open Sport and Exercise Medicine. Ah, legal, doutor. E qual é o título do artigo no qual você é coautor e, bem resumidamente, sobre o que ele fala? Tá. Então, o título do estudo é Programa de Exercícios Domiciliares via um aplicativo de celular para idosos após alta hospitalar. Então, foi um ensaio clínico pragmático. Nesse estudo, basicamente, esse estudo é parte do doutorado da Poliana Rujo, que é uma aluna que foi orientada por mim e pela professora Rosana Sampaio, e também teve a participação da professora Marisa Mancini, Juliano Carino, de alunos de iniciação científica. Então, a gente vai falar um pouco mais agora sobre o porquê desse estudo, e o porquê Isso, com certeza. Vamos lá, então, doutor, para a gente começar a entrar no tema, o que motivou a realização dessa pesquisa e por que se pensou em usar a telereabilitação? Tá. Então, a primeira coisa que precisa ficar clara é a questão do descondicionamento em idosos. Então, essa é uma síndrome que aqui não quer dizer descondicionamento cardiorrespiratório, é um descondicionamento de vários sistemas, incluindo função muscular, perda de funcionalidade, que acontece depois de um período que o idoso fica em imobilidade ou inatividade. Então, pode falar. Seria por conta, assim, de uma internação hospitalar, por exemplo? Por exemplo, quando o idoso fica internado no hospital, e aí a maioria deles fica restrito ao leito, e aí o que os estudos mostram é que depois da internação hospitalar, os idosos, 40% deles têm alguma perda funcional, e até um mês depois da alta hospitalar, eles ainda apresentam as mesmas perdas que eles apresentavam. E aí a gente fez um levantamento no Serviço Público de Saúde de Belo Horizonte, e aí, em 2018, a fila de espera, em média, os idosos esperavam, após a alta hospitalar, eles esperavam para a reabilitação com a fisioterapia de 1 a 3 meses. E o que os estudos mostram é que depois da alta hospitalar, esse descondicionamento continua sendo agravado. Então, a ideia do estudo foi a gente tentar propor alguma intervenção para que nesse período de espera para a reabilitação com a fisioterapia, o idoso não descondicionasse ainda mais. E aí uma proposta seria a telereabilitação, já que ele poderia fazer esses exercícios à distância via aplicativo de celular. Então a ideia surgiu mais ou menos daí. Ah, entendi. Porque então seria assim uma prévia da fisioterapia presencial. Exatamente. Não era nem para necessariamente tratar a questão, o porquê que ele ia para a fisioterapia, mas minimamente reduzir os efeitos dele ficar num período de inatividade, porque além da inatividade durante a internação hospitalar, o que os estudos mostram também é que nesse período em que eles estão esperando para a fisioterapia, eles ficam também mais inativos, e aí esse descondicionamento se agrava ainda mais. E uma das consequências, por exemplo, da descondicionamento em idosos é a readmissão hospitalar, é morte, Então a gente queria evitar esse processo. Com certeza. E a forma de fazer a telereabilitação com os idosos seria assistida por um fisioterapeuta? Como seria isso? Então, inicialmente esses idosos passaram por uma avaliação, Então essa avaliação foi presencial, então a definição de como fazer os exercícios, eles passaram por uma avaliação antes,
E aí essa avaliação determinava qual nível que eles iam realizar cada um dos exercícios que a gente propunha, né? E, além disso, todos os idosos que entraram no estudo, eles tinham que ter o acompanhamento de um acompanhante. Então, eles não poderiam fazer o exercício sozinhos, já que, né, são idosos que tiveram fratura, fizeram artroplastia de quadril, mas tinham também condições, às vezes, respiratórias, né? Então, eles tinham que ter um acompanhamento de algum companheiro, por exemplo, né, algum familiar. E eles eram acompanhados pelo aplicativo, né? Então o aplicativo chama Telefis, a gente desenvolveu esse aplicativo especificamente para esse estudo. E eles eram acompanhados também por ligações telefônicas, né? Para saber se teve algum evento adverso, né? Então teve esse acompanhamento à distância e o grupo controle seguiu o fluxo habitual do serviço público com ligações semanais para saber como é que eles estavam, né? Como é que eles estavam em termos de realização de outras intervenções, ou se eles tinham procurado fisioterapia, por exemplo, particular, e para acompanhar o andamento, né, até eles serem chamados para fisioterapia. Se sentiam dor durante a execução dos exercícios. Exatamente, a gente fez uma série de avaliações, exatamente, né? Então a gente avaliou dor, segurança deles, né? A intensidade do exercício era pela escala de Borg, então eles tinham que fazer o exercício numa intensidade de 5 a 7, né? E esse programa de exercício era um programa de exercício que a gente chama de multicomponentes. Ou seja, eles faziam exercícios que eram mais globais, né? Então, por exemplo, flexão de braço, e aí a gente tinha níveis iniciais, intermediários e avançados, dependendo do nível do idoso. Então, por exemplo, flexão de braço na parede, ou no chão com apoio no joelho, ou no chão com apoio dos pés, né? Exercícios para membros inferiores, por exemplo, afundo lateral, afundo anterior, agachamento também com diferentes níveis e diferentes subníveis de progressão dentro de cada um desses níveis. Treinamento de uma tarefa específica em casa, então o idoso escolhia uma tarefa que ele tinha dificuldade e ele era orientado em relação ao treinamento dessa tarefa. Então era um conjunto de intervenções, mas que envolvia esse trabalho de função muscular, principalmente, mas também de mobilidade, de treino de tarefa. E para realizar, então, essa investigação, quais recursos e métodos foram utilizados? Você comentou de um aplicativo, né, que vocês desenvolveram. Exatamente. Então, esse foi um ensaio clínico pragmático, né? O ensaio clínico pragmático é aquele que tenta ficar o mais próximo possível da realidade do serviço, né? Então, assim, a gente tenta a condição ser o mais próximo possível do que é já na realidade, né? E ele tem, às vezes, menos controle de viés, mas ele é mais próximo da realidade. Então, a gente fez esse ensaio clínico pragmático. E aí, na verdade, inicialmente a gente fez um estudo de viabilidade antes, porque a gente tinha muito medo de, mesmo com o acompanhante, os exercícios não serem seguros. Então, né, inclusive, o primeiro estudo foi esse estudo de viabilidade, né, para ver se eles aderiam ao tratamento, se eles gostavam de fazer ou não os exercícios em casa, se eles tinham algum evento adverso com os exercícios que a gente propôs, né? Então, foi mais ou menos isso aí, né? E aí a gente contou com uma equipe grande, né? Então, foram 90 idosos divididos nos dois grupos, então há muitos alunos de iniciação científica para poder fazer a avaliação, né? E aí, em termos de método, a gente teve avaliações então relacionadas à viabilidade, que é essa questão de índice de segurança, satisfação, quantas vezes que eles faziam os exercícios em casa. A gente queria que eles fizessem, por exemplo, de 3 a 5 vezes. Mas também testes físicos, né? Então o Timer Up and Go, que é aquele teste que o idoso levanta de uma cadeira, anda e volta a sentar na cadeira, 30 segundos para sentar e levantar de uma cadeira, questionários relacionados à condição de saúde dele, à satisfação dele em relação à performance de atividades. Então, foi um conjunto de avaliações que a gente fez para poder ver como que eles evoluíam, né? Tanto até o momento deles serem chamados para fisioterapia, mas também depois da alta da fisioterapia. Entendi. E como vocês selecionaram esses idosos? Então, nós fizemos uma parceria com o Serviço Público, né, de Belo Horizonte, e aí a gente teve acesso à lista de espera das diferentes regiões de Belo Horizonte, né? Então, a partir dessa lista de espera, a gente tinha alguns critérios de inclusão desses idosos. Então, Legal. Eles deveriam ser capazes de andar sem auxílio externo, eles tinham que ter algumas condições mínimas, né? Então, Minimenton, por exemplo, que é um índice cognitivo, né? Uma capacidade cognitiva para atender as orientações. Eles ou o acompanhante devia ter o celular, né, com acesso à internet não o tempo inteiro, mas em algum momento, né, porque o Telefísio você pode usar esse aplicativo offline e depois você registrar que você fez online, né? Mas em algum momento eles tinham que ter acesso à internet. Então, tinha alguns critérios de inclusão dos idosos né, para entrar no estudo.
E assim, é uma curiosidade minha. Esses pacientes vieram com o quê, mais ou menos, assim, de A maior parte deles tinham queixas? condições musculoesqueléticas em membros inferiores, né? Então era pós-alto-hospitalar, por exemplo, uma fratura, pós-artroplastia de joelho, artroplastia de quadril, mas a gente tinha também algumas condições cardiovasculares, cardiorrespiratórias, né? Inclusive, a gente vai discutir um pouco mais para frente, né? Mas assim, a gente começou o estudo antes da pandemia. A ideia da telereabilitação ela não veio por causa da pandemia, ela veio antes. Mas o estudo no meio a gente teve que parar a coleta no meio por causa da pandemia. E depois, quando a gente retornou, a gente teve inclusive alguns poucos pacientes que eram pós-internação por causa de Covid também. Olha só, que interessante. Porque essa questão da síndrome de descondicionamento, acaba que nós, como fisioterapeutas, a gente ainda fica muito atrelado àquela questão do diagnóstico médico, né? Assim, então, focado em eu tenho um conjunto de pacientes que tem um CID específico, por exemplo, dor patelofemoral, né? Sendo que dentro do modelo de funcionalidade a gente pode incluir ou agrupar esses participantes de formas distintas, que não seja pelo diagnóstico médico, e nesse caso pelo diagnóstico da síndrome de descondicionamento, que é também um diagnóstico que pode ser considerado médico, mas ele considera uma questão mais funcional, né? Dessa limitação funcional por causa do desuso ou da inatividade. Então, foi mais ou menos essa lógica que a gente usou. E eu não posso dizer, então, que seriam pacientes sedentários. Não é... Não necessariamente. Não não necessariamente. Assim, a gente, inclusive, avaliou qual que era o nível de atividade física deles, né? Antes da internação, depois da internação, mas a gente tinha... Inclusive, foi um dos problemas que a gente teve, é que o grupo controle, já adiantando isso, né? O grupo controle, com as ligações que a gente fazia semanalmente, eles acabaram buscando mais fazer outras atividades. Então, como os alunos ligavam e perguntavam assim, você está fazendo alguma coisa, algum exercício? Né? Então, o próprio fato de perguntar se estava fazendo alguma coisa teve o efeito deles pensarem assim, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eles começaram a fazer caminhada, entendeu? Assim, o grupo controle. Então, assim, foi legal para eles, mas para o nosso estudo a longo prazo acaba que não é muito bom, porque não foi o fluxo contínuo, né? A ligação acabou que ela parece ter tido um efeito também, né? De apenas, ao avaliar, eles terem se motivado mais, mesmo o grupo controle, para também fazer exercício. Mas não era necessário ser sedentário. Era necessário ter sido internado, né, no hospital e estar na espera para fisioterapia. Certo, doutor. Bom, então agora nossa próxima pergunta é sobre as dificuldades. Você acabou de mencionar uma e a história da Covid também, né? Acho que o principal foi a questão da Covid. Então, quando a gente fez esse levantamento em 2018, a fila de espera era de 1 a 3 meses. E a nossa intervenção ela não era por um tempo pré-determinado, ela era pelo tempo em que eles permaneciam na fila de espera, né? Então, inclusive, depois, estatisticamente, a gente deveria controlar para essa questão, porque a nossa intervenção ela foi implementada por tempos diferentes em cada participante, né? Porque era uma intervenção para o período de fila de espera. E aí, depois que aconteceu a pandemia, teve uma mudança na dinâmica do Serviço Público de Saúde de Belo Horizonte. Eles não estavam fazendo, por exemplo, mais cirurgias eletivas. Então, uma artroplastia de quadril, uma artroplastia de joelho, que antes eram feitas várias cirurgias desse tipo, diminuiu muito o número, porque, inclusive, essa é uma população que era uma população em alto risco por causa do Covid, né? Então, eles não podiam sair muito de casa e tudo. Exatamente. Então, isso demorou para retornar e aí, na verdade, a fila de espera ficou pequena. Então, boa parte do estudo, a dinâmica mudou porque as cirurgias eletivas não eram feitas mais, então tinha uma menor demanda para o serviço de reabilitação. Então, a fila de espera, que às vezes demorava até 3 meses, ela demorou pouco tempo, né? Então, essa foi uma das dificuldades que a gente encontrou, por exemplo, em relação à mudança do tempo de espera em relação ao que era antes, né? E aí tem as questões de um ensaio clínico pragmático mesmo, em termos de quantidade de avaliação que deveriam ser feitas, né? A questão... os idosos aderiram, então, por exemplo, já adiantando alguns resultados, né? O índice de satisfação com o programa foi altíssimo, né? Eles, na nota lá de 0 a 10, eles deram 9,8, assim, eles ficaram muito felizes de fazer os exercícios. Mas, por exemplo, a gente queria que eles fizessem de 3 a 5 vezes. Eles fizeram, em média, 2,9 vezes por semana. Então, a dosagem do exercício no grupo telereabilitação ela foi menor do que o que a gente desejava, entendeu? Então, assim, essa é, inclusive, uma sugestão para o futuro de, talvez, em termos de educação ou de motivação deles, em termos de... aumentar a adesão ao tratamento é importante, né? Então, essa foi uma outra dificuldade. Mas acho que o principal foi a questão da pandemia, que mudou
a dinâmica do serviço público em Belo Horizonte, imagino no país inteiro. Né? E vocês conseguiram detectar o porquê dessa desmotivação dos pacientes? Eles estavam motivados. A questão é que, se você for pensar no peso são exercícios globais, né? Então era um programa de exercícios que envolvia o corpo como um todo. Então, se você for ver o artigo que a gente vai sugerir, é o artigo do protocolo, né? Para as pessoas terem uma noção de como que era. O protocolo está muito bem bolado assim, em relação aos diferentes níveis e tudo, as possibilidades de exercício. Mas se for pensar em termos de dosagem, a literatura mostra que, na verdade, a nossa intenção era que eles não piorassem. Então, mas se você for pensar numa rotina de 7 dias na semana, né? Assim, um idoso que está mais parado, ele fazer exercício 2 ou menos de 3 vezes por semana é muito pouco para o peso da inatividade ao longo de 7 dias na semana, né? Então, assim, a dosagem talvez deveria ser maior em termos de frequência semanal. Então, eles estavam motivados, mas talvez a gente deveria ter sido mais incisivo ou pensar mais em aspectos de motivação para eles fazerem mais vezes, né? Assim, no próprio aplicativo, né? Assim, o aplicativo já é muito interativo, mas ele pode evoluir, por exemplo, em relação a dar retorno para ele fazer mais vezes na semana, por exemplo, entendeu? Em termos de motivação, né? Igual esse Apple Watch tem, né? Assim, algum desafio, né? Esses game, né? Que a gente chama, né? Assim, ó, você fez 3 vezes, que tal completar 5 vezes essa semana? Bater então, uma meta. Bater né? uma meta. Na semana passada você fez 3, que tal você fazer... Vamos fazer 4 vezes essa semana, algo desse tipo, inclusive ao longo do processo, né? Para eles irem se motivando cada vez mais. Perfeito. Mas faz parte do processo, né? Assim, a gente tinha uma preocupação muito grande com a segurança, então a gente ficou feliz já de não ter evento adverso deles. A gente ainda está analisando os resultados finais, né? Assim, parece ter um efeito preliminar sobre o Timer Up and Go, TUG, mas a gente ainda precisa analisar os resultados finais para ver, em termos de eficácia, né, da intervenção, o que modificou mesmo ou não. E não teve nenhuma intercorrência durante a execução da telereabilitação com um paciente? Assim. Por causa da telereabilitação, não. Eles tiveram, por exemplo, dores que já estavam relacionadas a dor muscular tardia, às vezes, né, por causa do exercício. Isso foi a única diretamente relacionada ao exercício. Teve história de queda, mas não durante a realização do exercício, durante outras atividades do dia a dia. Então... a gente, inclusive, teve alguns idosos, porque se for olhar a faixa etária do estudo, eram idosos não tão idosos. Assim, eles já tinham acima de 60 anos, mas a média bem próxima de... não são idosos acima de 75, 80 anos. Né? Então, muitos deles, mesmo com a orientação de fazer com acompanhante, eles passaram a fazer sozinhos. Então, a gente não restringiu isso, porque eles estavam com segurança, mas eles tinham, ao serem incluídos no estudo, eles tinham que ter o acompanhante, mas durante... Alguns deles que eram muito fisicamente ativos, eles começaram, inclusive, a fazer pelo aplicativo sozinhos, e aí eles informaram isso depois, no momento da avaliação. Né? Legal, bacana, doutor. E o resultado da pesquisa provocou novas perguntas? Sim. Então, paralelamente a esse trabalho, nós estamos fazendo... Tem uma outra doutoranda, a Jane Dias, que está fazendo... Ela vai fazer a análise dos resultados ao final do tratamento com a fisioterapia, então para ver esse efeito mais a longo prazo, ou seja, no momento que eles têm alta da fisioterapia, o fato deles nesse período de descondicionamento terem se mantido fisicamente ativos, né, assim, influenciou no resultado final da fisioterapia? Será que eles saíram melhores ou não? Né? Essa doutoranda também está fazendo uma análise de custo. Então, a gente coletou vários dados para analisar a questão do efeito, tanto do custo do participante, também do serviço público de saúde. Ou seja, será que se fizer essa intervenção durante esse período de descondicionamento, o serviço público gasta menos com, por exemplo, o número de sessões com a fisioterapia depois, ou o participante, por exemplo, se você for pensar na telereabilitação, né, com a questão do deslocamento dele para fazer o tratamento, então tem um gasto com transporte, com o uso de medicamentos. Então, é um outro tipo de avaliação, um outro estudo que a gente está fazendo paralelamente a isso para ver se ele reduz custo, tanto da pessoa, né, ou seja, do participante, mas também do serviço público de saúde. Né, assim, para a gente, de alguma forma, poder argumentar em relação a essa questão da importância da intervenção ser o mais precoce possível. Né? E da gente pensar em alternativas. O ideal é que não tenha fila de espera de 3 meses, né? Mas, se isso acontecer, a gente tem que pensar especialmente com uma população como os idosos, que estão sujeitos a essa questão do descondicionamento, né? Assim, e é algo que eles não conseguem recuperar depois, do que os estudos mostram. Né? Assim, esse tempo de imobilidade,
a relação, por exemplo, com mortalidade é altíssima, né? Uma das principais causas de mortalidade em idosos é, por exemplo, fratura do colo do fêmur. Sim, Não sim. por causa da fratura, mas por causa do período que eles ficam restritos depois ou inativos, né? Então a gente queria um pouco o estudo da motivação é muito por aí também. E até pensando que daqui a uns anos a população idosa no Brasil vai aumentar muito, né? Exatamente, exatamente. Aumenta ainda mais a relevância, né, da gente começar Sim. a pensar em estratégias para resolver essa questão. E o estudo impactou em relação à fila de espera no serviço público? Eles estão pensando em alguma Então, coisa? o pessoal gostou muito, assim. Então, a gente, por exemplo, essa aluna já defendeu o doutorado, inclusive. A coordenadora do Serviço Público em Belo Horizonte assistiu a defesa dela. Legal. Ela tem sido chamada, por exemplo, para conversar com eles, para explicar como é o uso, entendeu? Assim, então, existe um interesse. Mas ainda não está em fase, a gente nem terminou de analisar os dados finais ainda, Sim. né? Assim, de fato, de implementar algo, mas existe um movimento. A gente esperou, inclusive, que a gente talvez pudesse ter alguma resistência, e foi o contrário. Assim, ele foi bem recebido, vamos dizer assim, o Sim. estudo, eles gostaram bastante, né? Então, a projeção é boa, né? Mas aí vamos ver na prática depois qual que é. Quem sabe isso seja aplicado, né? Exatamente. Inclusive Seria numa muito escala maior, interessante. né? Assim, se você for pensar a questão do Covid impactou o nosso cálculo amostral era para ser um estudo bem maior. A gente precisava de um N maior, principalmente por causa dessa variabilidade em relação às condições de saúde dos idosos que entravam, a variabilidade no tempo que eles permaneciam na fila de espera. Então, a ideia era coletar muito mais participantes, né? Então, se a gente tiver parceria, por exemplo, do serviço público, a implementação em si não é tão difícil desde que você tenha uma equipe grande para isso, né? Então, a gente começou com algo ali dentro do programa de pós da UFMG, né? Algo menor, com alunos de iniciação científica, com as doutorandas coletando. Mas se a gente tiver uma equipe, né, de um serviço público de saúde, por exemplo, talvez a gente possa expandir isso e entender melhor esse processo. Com certeza. Até para outros municípios. Imagina que Exatamente, interessante, né, doutor? exatamente. Nossa, E para muito outras legal. populações também, né, que Sim. passam por esse mesmo processo. Com certeza. Doutor, então, para quem está assistindo, de que forma os resultados da pesquisa podem ser apropriados para a prática clínica? Eu acho que, pensando em questões mais gerais, eu acho que vale a pena dar uma olhada primeiro na proposição dos exercícios. Assim. Eu acho que a questão do protocolo, a lógica que a gente usou para propor os exercícios, né, exercícios globais com, às vezes, uma demanda mais específica numa articulação ou em outra, eu acho que vale a pena para qualquer fisioterapeuta, e todo fisioterapeuta trabalha com cinesioterapia, eu acho que é algo rico, assim, você entender um pouco a lógica, e eu acho que dá para aplicar. Não foi um programa de exercício, ele foi voltado para idosos, mas a ideia pode ser expandida para qualquer outra população. Então, eu acho que vale a pena essa questão do programa de exercícios em si, né? E aí as outras questões são essas questões relacionadas aos efeitos do padrão de uso ou do que os nossos pacientes fazem no dia a dia, né? A gente às vezes entende a telereabilitação apenas como algo completamente contrário ou numa situação que eu não tenho atendimento presencial, eu tenho a telereabilitação. Mas, na verdade, ela é um ótimo recurso para quando eu estou em contato com o meu paciente, né? Ou seja, eu estou encontrando com ele uma vez por semana, 2 vezes por semana, mas eu consegui me fazer presente quando eu não estou com ele. Com Né? certeza. Então, assim, a gente considera a telereabilitação o envio de uma mensagem, fez os exercícios hoje, né? Existem aplicativos, por exemplo, para mudança de hábito. Né? Então, assim, se você for pensar que a rotina, né, a gente tem 7 dias na semana, eu encontro com o paciente uma vez ou 2 vezes por 50 minutos. Se eu achar que aquilo ali vai ter o peso do que ele faz fora, então se eu não conseguir intervir fora, né, ou seja, quando eu não estou com ele, provavelmente talvez não vou ter o mesmo sucesso que eu teria no tratamento se eu conseguisse intervir quando eu não estou com ele. Então, entender que a telereabilitação ela anda junto com o atendimento presencial. Com Né? certeza. Nesse caso, ela foi totalmente... A avaliação foi presencial e as reavaliações foram presenciais, então a intervenção foi totalmente à distância. Mas em várias situações clínicas, ela pode vir como algo complementar. Então, eu estou com o meu paciente, mas eu me faço presente em outros momentos. Né? E a gente pode, inclusive, precificar isso, né? Sair dessa lógica de precificar apenas, por exemplo, em termos de sessões, mas é um programa de acolhimento, é um programa de atendimento que envolve, inclusive, esse contato à distância. Né? E eu acho que isso vai potencializar os resultados, porque o que o paciente faz na rotina dele tem um peso muito grande, com certeza, né? Sobre as sim. adaptações teciduais, sobre a melhora do desempenho funcional. Então, eu acho que é importante a gente
pensar nessa telereabilitação nessas situações também. Ela pode até acelerar, né? Acelerar o processo, com certeza, né? Exatamente, né? Para tornar o indivíduo mais ativo, né? Motivar ele a fazer exercícios em casa. Sim, né? Até depois, né? Que encerrou o tratamento, Você tem várias profissões que fazem isso de maneira sistemática, né? Você tem, por exemplo, profissionais de educação física que montam ficha à distância e eles mandam mensagem toda semana. Como é que foi essa semana? Teve alguma dificuldade? Quantas vezes você treinou essa vez? Então, o próprio fato de você questionar o paciente se ele está fazendo ou não já é um fator dele ficar mais motivado. Nossa, eu tenho que fazer essa semana porque ele vai me perguntar se eu fiz ou não, e isso tem um efeito positivo. Então, acho que a gente pode abrir um pouco a nossa cabeça para entender esse papel complementar da telereabilitação também. Legal, doutor. Bom, acho que é isso. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar sobre o estudo, que a gente não conversou? Não, só agradecer mesmo, mais uma vez, o convite, né? E agradecer também as pessoas que fazem parte desse estudo. Então, falar de novo, né? Um estudo da Poliana Rujo, com participação da Rosana Sampaio, Marisa Mancini, Juliana Nocarino, Jane e vários alunos de iniciação científica, né? Agradecer o pessoal do CREFITO 3 pelo convite, foi um prazer. Perfeito, doutor. Foi um prazer recebê-lo aqui também. Encerramos aqui este episódio do podcast Momento Ciência do CREFITO 3. Agradeço mais uma vez o convidado deste episódio, o Dr. Renan Rezende, e agradeço a todos vocês, profissionais, estudantes de graduação, pesquisadores que valorizam a ciência como fundamento que faz a sua profissão avançar e crescer. Não perca o próximo episódio do podcast Momento Ciência do CREFITO 3. A gente espera por você.